A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor pastor Daniel Vandir, juntamente com a sua digníssima esposa, a irmã Lucilene. Nós temos aqui também como superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Enéia, o presbítero irmão Donizete. Temos aqui também as secretárias adjuntas, a irmã Fátima. Eu sou o professor Claudine Santos e estarei discorrendo com vocês aqui a lição de número 3, Acabe e o profeta Elias, que é o tema dessa lição, que é a terceira aula. E o texto-aula está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Muito bem. A leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 16, do verso 29 e o verso de número 30. Depois, em 1 Reis, do capítulo 17, mais à frente, do versículo 1 e vai até o versículo de número 7. E depois o capítulo 18, do verso 17 e até o verso de número 21. Muito bem. Interessante, queridos, antes de eu entrar na lição, nós temos aqui uma lição importante. Olha aqui, não sei se vocês têm essa lição. Eu coleciono as lições da escola dominical há muitos anos. Eu tenho muitas aqui em casa. E essa aqui é uma das lições importantíssimas, tá bom? Deixa eu colocar essa revista aqui, mostrar para vocês. Essa lição aqui é de 2013. Ela é o primeiro trimestre de 2013. Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Dentro aqui, o comentador dessa lição foi pastor José Gonçalves. Primeira lição aqui, a apostasia do reino de Israel, Elias o desbita, a longa seca sobre Israel, que é a lição 3, lição 4, Elias o profeta de Baal, lição 5, o homem de Deus em depressão, a lição 6, a viúva de Serepta, a lição 7, a vinha de Nabote, a lição 8, o legado de Elias, lição 9, Elias no monte da transfiguração, e lição 10, há um milagre em sua casa. Lição 11, um milagre de Eliseu. Lição 12, Eliseu, a escola dos profetas. E lição 13, a morte de Eliseu. Pessoal, essa lição aqui pode ter certeza que vai ajudar muito vocês nessa aula de número 3, tá bom? Então, queridos, voltando aqui, eu vou citar várias referências bíblicas que não está aqui na lição, mas com certeza tem tudo a ver com a lição. Então você já passa a mão no papel, na caneta, porque estarei aqui comentando resumidamente esta aula de número 3. Muito bem. Queridos, podemos afirmar que em todo esse contexto, com muita segurança, e que um dos períodos mais sóbrios da história do Reino do Norte, também denominado como Israel, ocorreu durante o reinado de Acabe, filho de Onri, e acabou governando entre os anos 874 e 853 a.C. E o seu reinado foi marcado pela tentativa de conciliar os elementos do culto cananeu com a adoração israelita. Uma primeira leitura dos capítulos 16 e 29, como também do capítulo 22, do verso 40 do livro de 1 Reis, revela também que esta mistura foi desastrosa para o povo de Deus. Na prática, o culto a Deus verdadeiro foi substituído pela adoração aos deuses falsos de Baal, trazendo então como consequência uma apostasia sem precedentes e pondo também em risco até mesmo colocou mesmo em risco até mesmo a adoração, a verdadeira adoração a Deus. Muito bem, então aqui no tópico número 1, aqui, o casamento de Acabe com Jezabel.
nós vamos observar aqui o tópico número 2 aqui, Elias prevê a grande seca. E o tópico de número 3 aqui já é concluindo esta aula, o encontro de Elias com Acabe. Muito bem. Dentro do tópico de número 1 aqui, a consequência das escolhas erradas, a rainha perversa, e nós vamos desbuiar dentro desse tópico de número 1 aqui. O casamento misto. O que a gente dá para extrair aqui? O texto bíblico ele também põe o casamento misto de Acabe com Jezabel, ou seja, nós podemos observar que em todo esse aspecto que é a apostasia do reino do norte. Então o relato bíblico destaca que Acabe tomou por mulher Jezabel, filha de Atibaal, rei dos Sidótios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Como está aqui em 1 Reis, no capítulo 16, do verso 31. Então foi em decorrência desse casamento pagão que a idolatria entrou com força em Israel. Embora, queridos, se fala de um casamento político e as consequências deles foram, na verdade, espiritual. A mistura sempre foi um perigo constante na história do povo de Deus. Os crentes devem tomar todo o cuidado para evitar as uniões mistas. As escrituras, tanto no Antigo como também no Novo Testamento, condena esse tipo de união. Como a gente vê aqui em Deuteronômio, no capítulo 7, do versículo 3, como também em 2 Coríntios, no capítulo 6, e do versículo 14 ao 15. Muito bem. Mas o que a gente vai sugar dentro do tópico número 1 aqui? A gente vai ver aqui a institucionalização da idolatria. A união de Acabe com Jezabel demonstrou logo ser desastrosa, pois através de sua influência, Acabe levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Como a gente vê aqui em 1 Reis, do capítulo 16, do verso 32. Então, a institucionalização da idolatria em Israel, queridos irmãos, fica evidente quando o autor sagrado ele destaca que também Acabe fez, um poste, um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Como a gente vê aqui em 1 Reis, no capítulo 16, do verso 33. Não há dúvida de que o culto a Baal estava suplantando o verdadeiro culto a Deus. Havia uma idolatria financiada pelo Estado. Então, ver pela outra, nós temos aqui visto que Satanás ele tentando se valer do poder estatal para financiar práticas que são contrárias aos princípios cristãos. Por isso, queridos, devemos orar pela nação para que ela seja um canal de bênção e não de maldição para a nossa família e por toda a sociedade. Então nós vemos aqui, o que nós podemos observar aqui? Dentro do tópico número 1 aqui, nós estamos comentando sobre Acabe e Jezabel. Acabe Onri, que foi o pai de Acabe, rei de Israel, que reinou entre os anos 885 a 874 a.C. Foi um grande administrador, tanto na política interna como também na política externa de Israel, mas foi um desastre como líder espiritual do povo de Deus. Como a gente vê aqui em 1 Reis, do capítulo 16, do verso 25 ao 26. O pecado de Acabe foi andar nos caminhos idólatras, e o seu pai, que foi um seguidor de Jeroboão, filho de Nabate, como está em 1 Reis, do capítulo 16, do verso 26. E também ter aderido aos maus costumes dos casamentos,
ou melhor dizendo, aos maus costumes dos cananeus, trazido por suas esposa Jezabel, como está em 1 Reis, do capítulo 16, do verso 31. Esse fato faz com que Acabe ele se tornasse então um instrumento muito eficaz na pregação do culto idólatra a Baal. Então, devemos ser imitadores do que é bom e não daquilo que é mal. Mas o que falar então sobre Jezabel? Ora, de acordo com o relato de 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, Jezabel trouxe para Israel os seus deuses falsos e também os seus falsos profetas. Teve uma verdadeira obstinação na implantação da adoração a Baal em território israelita. Foi sem dúvida uma agente do mal na tentativa de suprimir ou acabar de vez com o verdadeiro culto a Deus. Queridos, se não fosse a intervenção do Senhor através do profeta Elias, em especial o profeta Elias, ela teria conseguido o seu intento e o seu objetivo. Então, o Senhor sempre conta com alguém a quem Ele levanta em tempos de crise. Precisamos combater o mal com a palavra de Deus, com doutrinas bíblicas, com oração e com muita súplica ao Senhor. Dentro do tópico de número 2, vou comentar aqui bem resumidamente, aqui porque é muito longa essa aula, mas eu quero resumir todo esse conteúdo, beleza? Dentro do tópico número 2 é que Elias prevê a grande seca, a intervenção divina, o preço da desobediência, e Deus sempre cuida dos seus. A consequência da apostasia, a perca da identidade nacional e espiritual. Então as palavras de Elias, até quando cocheareis entre dois pensamentos, como está aqui em 1 Reis, do capítulo 18, do verso 21. Então ele revela a crise, identidade do israelita do reino do norte. Então a adoração a Baal havia sido fomentada com tanta força pela casa real que o povo estava totalmente dividido em sua adoração. Quem deveria ser adorado, Baal ou o Senhor? É uma pergunta. Sabemos, queridos irmãos, que pelo relato bíblico que Deus havia preservado alguns verdadeiros adoradores, mas a grande massa estava totalmente propensa à adoração falsa. Então a nação que sempre fora identificada pelo nome do Deus em que servia estava agora perdendo essa identidade. Mas aí, queridos, veja bem, aí vem o julgamento divino, aí vem a mão de Deus, e aí vem a ira de Deus. Então é nesse cenário que aparece então a figura do profeta Elias, predizendo uma seca que duraria cerca de 3 anos. Tá? Em 1 Reis, do capítulo 17, do versículo 1, como também no capítulo 18, do versículo 1. Então, a fim de que a nação não viesse a perder de vez a sua identidade espiritual, até mesmo deixar de ser vista como um povo de Deus, o Senhor Deus enviou o seu mensageiro para trazer um tratamento de choque a essa nação. O julgamento semelhante ocorre durante o reino de Jeorão, filho de Josafá e genro de Acabe, que recebe então uma carta do profeta Elias. Nela então é anunciado o juízo divino sobre a sua vida e reinado, como está aqui em 2 Crônicas, do capítulo 21 e do verso 12 e 15. Então, o Senhor mostrou claramente que a causa do julgamento estava associado ao abandono da verdadeira fé em Deus. Então, tempo depois, o apóstolo dos gentios irá nos lembrar da necessidade de nos corrigirmos diante do Senhor, como está aqui em 1 Coríntios, do capítulo 11 e do verso 31 ao 32.
Então, queridos, só fechando aqui o tópico número 2, um perigo é real. Então, falar sobre a apostasia. Então, a apostasia era algo bem real no reinado do norte. Estava espalhada por toda parte. Na verdade, a palavra apostasia significa, segundo o Lexo, abandonar a fé ou moldar de religião. Foi exatamente isto que os israelitas estavam fazendo. Eles estavam abandonando a adoração devida ao Deus verdadeiro para seguir os falsos deuses cananeus. Em o Novo Testamento observamos que os cristãos são advertidos sobre o perigo da apostasia. Na epístola aos Hebreus, o autor ele coloca a apostasia como um perigo real e não apenas como uma mera suposição, como está em Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao 6. Ser cristão, se um cristão não mantiver uma vigilância, possível sim que ele venha a naufragar na fé. Então, o mal evitável. Então, já observando aqui que Acabe foi um rei mau. Como está em 1 Reis, do capítulo 16, do verso 30, em vez de seguir os bons exemplos, como os de Davi, então este monarca do Reino do Norte, ele preferiu seguir os maus exemplos, ou seja, o cronista ele destaca que ninguém houve, pois com Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal diante do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o extingava, como está aqui em 1 Reis, capítulo 21, do verso 25. Ainda, queridos, de acordo com esse mesmo capítulo, Acabe, ele se contristou quando foi repreendido pelo profeta, mas parece que foi um arrependimento tardio, tá certo? Como a gente vê aqui em 1 Reis, do capítulo 21 e do verso 17 ao 29. Tivesse ele tomado dessa atitude antes, então o seu reino teria então sido talvez diferente. Por quê? Porque não seguiram que os bons exemplos, mas evitavam a magoar e deu um arrependimento tardio. Ou seja, uma pergunta que eu faço aqui, então, ou seja, por que não seguir os bons exemplos e assim evitar um arrependimento tardio? Então, muito cuidado, beleza? Para que nós não venhamos a afastar do Senhor. Entra aqui no tópico número 3, que vai falar sobre o encontro de Elias com Acabe. Muito bem. Então, aqui no tópico número 3, o que nós vamos observar aqui, dentro do tópico número 3? Nós vamos ver aqui, queridos irmãos, um coração endurecido. E também a sequidão espiritual do rei. Muito bem. Assim que preferiu essas palavras ao rei, Elias, então ele foi orientado pelo Senhor para que saísse dos termos de Israel e fosse para o ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. Como está aqui em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Quando nós dispomos a fazer a vontade de Deus, queridos irmãos, também nós dispomos de experimentar em nossas próprias vidas o poder deste Deus cuja vontade estamos a cumprir. Não há como ser um testemunho do Senhor se não vivermos ou vivenciarmos em nossas próprias existências o seu poder. Então, depois de Elias ter experimentado que Deus era o Todo-Poderoso e Deus de todas as nações, estava ele em condições de novamente apresentar diante de Acabe, 3 anos e meio depois, para então incluir a demonstração de que o Senhor é o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus. Então, com experiência com Deus, é fundamental para que sejamos edificados espiritualmente, para que tenhamos condição de sermos obreiros aprovados, que não tem de que se vergonhar. Mas como está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Então, a aprovação pressupõe sobre missão, há uma prova, há uma experiência em agradar a Deus. Precisamos fazer de tudo para agradar a Deus, como está em Mateus capítulo 22, do verso 29. Então, são duas fontes de erro espiritual para o homem. A falta de conhecimento da Bíblia Sagrada tem como
E é indispensável conhecer a palavra de Deus, mas igualmente é indispensável também passar por uma experiência na vida com Deus para que provemos o seu poder. E quando ia em direção a Acabe, Elias se encontrou com o mordomo do rei, Obadias, ficando então a saber que Deus não só cuidara dele, o profeta, mas de todos os seus servos do Senhor. Então, os encontros entre Elias e Acabe demonstra como não há comunhão entre luz e trevas, como está em 2 Coríntios, do capítulo 6, do verso 14. Elias orou uma vez, mas, e conforme havia dito, quando o seu surgimento, depois desta oração, a chuva voltou a cair em Israel. Que coisa maravilhosa! Não há pedagogia divina, então Elias teve de aprender a vencer a si próprio, a abandonar completamente o seu ego, que ficou um tanto quanto exaltando quanto a sua vitória sobre os profetas de Baal, tendo então experimentado o drama da depressão. Então, após essa dramática experiência, vemos Elias completamente desprendido e também tratando de fazer a vontade de Deus. Elias traz um duro juízo sobre Acabe e também Jezabel e toda a sua casa por causa da morte de Nabote. O profeta também deixou uma mensagem escrita que foi anunciada somente depois de sua transladação, destinada ao rei de Judá, Jeorão, filho de Josafá e sobrinho de Acabe, no qual lançou um juízo de dura enfermidade por causa da apostasia daquele rei. O juízo este que se cumpriu integralmente, como está em 2 Crônicas, do capítulo 21 e do verso de número 12. Queridos, lições que aprendemos com Elias. Primeiro, isolamento profético. Segundo, a necessidade de se ter uma vida de completa, integral dependência de Deus. Terceiro, a disposição de prontidão em fazer a vontade de Deus. Quarto, a necessidade de se ter uma contínua experiência pessoal com o Senhor. Quinto, ou seja, queridos, em todo esse aspecto aqui no quinto, Deus tem o pleno controle de toda circunstância. Sexto, a vida do servo de Deus está vinculada ao serviço, ao ministério que temos de exercer ao Senhor. Sétimo, o desprendimento da consciência do dever de ser um instrumento para a prosseguimento da obra do Senhor. Fico com essa aqui muito resumida e vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santo, e vai para a escola dominical e questiona o seu professor e tira suas dúvidas na sala de aula. Um abraço a todos vocês.